Queridos, Jesus, ele não é cego. Jesus vê todas as nossas necessidades. Amém? Jesus olhou e viu aquele homem cego de nascença. Jesus viu as suas dificuldades, Jesus viu as suas incapacidades, porque nada, querido, escapa aos seus olhos. Então, tudo aquilo que você tem na tua vida, de dificuldade, tudo aquilo que você tem de coisas contrárias na tua vida, né? Todas as tuas fragilidades, todas as tuas fraquezas, creia, com certeza, Jesus está vendo. Amém? Versículo 2. E os seus discípulos perguntaram, né? Mestre, quem pecou? Estes ou seus pais, para que nascesse cego? Olha só, querido. Então Jesus olhou para aquele homem e viu que ele era cego, viu as deficiências deles, viu as dificuldades deles. Os discípulos também olharam, estavam com Jesus. E o que é que os discípulos olharam? Olharam e viram o pecado. Olha a diferença, querido. Os discípulos enxergaram diferente de Jesus. Jesus viu a maior necessidade do cego. E os discípulos olharam o seu pecado, ou dele, ou dos pais, mas queriam encontrar e olhar ali uma razão, achar atrás dessa razão um pecado, para justificar por que aquele homem estava sofrendo, por que aquele homem era cego, ou por que aquele homem mendigava. Então, querido, a maneira de nós olharmos as coisas faz muita diferença. A maneira como nós enxergamos as coisas faz a diferença total sobre tudo. Era a mesma cena, o mesmo homem, a mesma situação, duas visões completamente diferentes. Versículo 3, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha só que coisa mais linda, né? Outra coisa que os discípulos também não enxergaram, né? Não enxergaram a possibilidade de ser glorificado em nossas fraquezas, né? Eles não viram essa possibilidade. Querido, nós temos essa possibilidade de, através das nossas fraquezas, o nome de Deus ser glorificado. Amém? Então, muitas vezes nós lamentamos por nossas fraquezas, e claro, não devemos nos alegrar por elas, é óbvio que não, mas sempre em tudo o Senhor transforma em alegria, porque a nossa fraqueza, o Senhor vai fazer um milagre sobre aquilo, e nós vamos nos fortalecer, o Senhor vai mostrar a sua força através das nossas vidas, e nós vamos ter a possibilidade de glorificar o nome de Deus através daquilo. Então os discípulos olharam para aquele homem, né, e não viram ali uma oportunidade de glorificar a Deus. Mas Jesus olhou para aquele homem e viu que dentro em breve ele poderia estar glorificando a Deus. Então as nossas deficiências, querido, as nossas fraquezas, elas não podem nos levar ao fracasso de forma nenhuma, mas elas devem ser submetidas ao poder de Deus, para nós sermos curados e poder mostrar a todos quem de fato Ele é. Quem de fato é Deus, e não o que as pessoas acham dele. Amém? Então as pessoas podem achar o que quiserem de Deus, mas quando elas olharem para mim, e virem o milagre de Deus na minha vida, elas vão conhecer verdadeiramente quem é Ele. Aleluia! Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Olha o que Jesus falou. É preciso fazer a obra enquanto está claro, né? Enquanto está dia. Querido, hoje eu sei, nós temos muita modernidade, temos bastante luz, as cidades são muito iluminadas, mas é muito melhor fazer as coisas de dia, né? E vivemos num tempo em que a luz de Deus ainda se manifesta, né? A luz de Deus ainda está acesa, que vai chegar um tempo em que a luz de Deus não vai mais se manifestar sobre a face da terra. Você conhece a parábola das 10 virgens, né? Aquelas que ficaram, né? E acabou o seu óleo, acabou o seu azeite, as outras, aliás, as 5, né? As outras 5 entraram, elas ficaram para fora, porque acabou-se o tempo da graça.
Queridos, nós estamos na dispensação da graça, nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo da bênção, nós estamos no tempo que Jesus está se manifestando, que Jesus está falando, que nós podemos vir uma igreja, que nós podemos ouvir a palavra de Deus livremente, ninguém nos impede de ouvir, ninguém nos impede de levantar nossa mão, dizer glória a Deus, e portanto nós estamos no tempo da luz. Vai chegar um tempo da tribulação, um tempo da perseguição da igreja, um tempo que as trevas virão sobre a face da terra, né? Para enxergarmos, querido, nós precisamos de luz. O segredo para se enxergar é a luz, né? A luz é o segredo para tudo, né? Ninguém enxerga no escuro, né? Quanto mais escuro está, menos se enxerga. Quanto mais luz nós temos, mais nós podemos ver as coisas imperceptíveis para nós. Tem um exemplo bem típico disso, né? Que é o exemplo da poeira na tua casa quando bate a luz do sol. Você já entrou na tua casa e olhou, está tudo limpinho, que beleza. Aí você senta no sofá e de repente a luz do sol entra pela janela e bate na mesinha assim ou no balcão, certo? E você está ao contrário daquele sol que está batendo, e você olha assim, aquela camada de poeira em cima do móvel. Já viu isso? Já aconteceu com você? Você não enxergava, você não via. Estava limpa aos teus olhos, mas quando entrou a luz, apareceu a sujeira. Apareceu aquilo que estava errado. É assim conosco, querido. Quanto mais a luz de Jesus brilha na nossa vida, mais nós vamos ver os defeitos, as fraquezas, as nossas necessidades, os nossos problemas e principalmente o nosso pecado. Amém, querido? Precisamos nos expor à luz de Deus, né? Para que eu possa enxergar aquele pecado que eu não estou enxergando na minha vida. Versículo 6. Dito isso, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Querido, tudo o que está escrito na Bíblia, tudo o que está na palavra de Deus, tem a sua razão de ser. Quando lemos a Escritura Sagrada, quando lemos a Bíblia sob a luz do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo também é luz, Jesus é luz, o Espírito Santo também é luz. Quando nós lemos a Bíblia sobre a luz do Espírito Santo, é igual na tua casa, quando você acha que a casa está limpa e o sol entra e bate e você enxerga aquela poeirinha. Então nós vemos todos os pequenos detalhes da palavra de Deus, quando nós deixamos a luz do Espírito vir para a nossa vida. Nós vemos pequenos detalhes que são importantes e reveladores, querido, sobre tudo o que diz respeito às nossas vidas. Nós temos que ver os detalhes da palavra de Deus, né? Olha esse versículo que acabamos de ler, vamos pegar ele e esmiuçar palavra por palavra para você ver que num versículo apenas da palavra de Deus, você tem detalhes que você muitas vezes não está percebendo, né? Quanta orientação, quanta direção, quanta revelação Deus tem para nós apenas num versículo. Então esse versículo diz assim, começa dizendo assim: dito isso. Então ela já começa dizendo para nós que Jesus sempre fala coisas para nós. O versículo diz que Jesus fala conosco, amém? Aí ele diz assim, cuspiu na terra. Então está dizendo, Deus sempre coloca algo dele em nós, como o seu sopro, o seu Espírito quando nos criou. Ele soprou sobre nós o seu Espírito. E aqui, para fazer um olho novo, um olho perfeito, um olho que enxergasse, ele colocou a sua saliva sobre o lodo. Ou seja, naquele olho, ele colocou a sua saliva. Então, esse versículo, só nesse comecinho, já está falando tanta coisa para nós, dizendo que o próprio Deus, além de falar conosco, ele coloca algo dele em nós. E aí diz assim, aplicou-o aos olhos do cego. O que ele quer dizer com esse pedacinho? Que Jesus tem cura e remédio para as nossas feridas e enfermidades. Amém, queridos? Aleluia! Aí ele falou, vai, lava-te,
Ou seja, precisamos ser lavados pela palavra de Jesus. O que lavou ele não foi a água, mas foi a palavra. Vai, eu estou te ordenando com a minha palavra, vai e lava-te. Ou seja, é a palavra de Deus que nos lava. Daí ele foi no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ou seja, Jesus é o nosso enviado. É o enviado de Deus. Aí diz assim, ele foi, lavou-se. Ou seja, está querendo dizer o quê? Obediência. A obediência que nos traz a bênção, querido. E voltou vendo, né? Então mostra a operação dos milagres de Deus a nosso favor. Então, querido, se você olhar para um versículo da palavra de Deus, daria para pregar aqui a noite inteira sobre este versículo. Se eu esmiuçasse cada uma dessas coisinhas aqui. Né? Você, só pelo teor desse versículo, você viu que dá para falar muito e muito. Então nós temos, querido, que deixar a luz de Deus entrar na nossa vida, para que nós não percamos nada, nenhum pedacinho, nenhuma faísquinha, nenhuma fagulhazinha dos ensinamentos de Deus na nossa vida, das orientações de Deus para nós. Muitas vezes nós reclamamos, não sei o que fazer, não sei o que vou fazer mais, o que eu faço da minha vida. O Senhor tem orientações detalhadas, o Senhor tem instruções para nós em todos os momentos da nossa vida, e não podemos perder. Cada versículo da Bíblia, querido, fala profundamente conosco quando deixamos a luz da revelação de Deus brilhar nas nossas vidas. Amém? Não permita, querido, que você deixe de aproveitar a luz de Deus para entender a palavra dele. Versículo 8. Então os vizinhos daquele homem cego, e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Querido, as pessoas, elas nos conhecem superficialmente. O que será que falam de nós os nossos vizinhos? O que será que falam de nós as pessoas que nos conhecem? Elas nos conhecem na nossa superficialidade. As pessoas conheciam aquele cego desde a nascença. Aquelas pessoas, muitos que ali estavam, talvez brincaram com ele quando ele era criancinha, eram vizinhos, alguns parentes dele, quem sabe? Mas somente Deus enxerga em nós aquilo que verdadeiramente nós somos. Amém? Aleluia! Aquele cego, querido, era um mendigo. Aquele cego é um homem que nada via. Aquele cego era um homem que para nada prestava. Porque naquela época, queridos, sem a tecnologia de hoje, sem as facilidades de hoje, o que um cego poderia contribuir para a sociedade? Quase nada. Quase nada. Então aquele homem, aos olhos de todos os que o conheciam, aos olhos dos seus vizinhos, aos olhos dos seus próprios amigos, era um homem imprestável. Mas Jesus olhava muito mais a fundo. E Jesus enxergava quem verdadeiramente era aquele homem. E nem, querido, o próprio cego enxergava quem ele era. Pois ele se conformou em ser um mendigo. Como você é visto pelas pessoas? Né? Como nós somos vistos pelas pessoas? Como você se enxerga? Como Jesus vê você? Às vezes nem nós mesmos entendemos ou compreendemos como somos. Aquele cego não sabia quem ele era. Ele tinha uma profunda deficiência de identidade. Porque ele era um cego, ele era um mendigo. E quando perguntaram, versículo 9, ficavam falando, uns diziam, é ele, outros não, mas se parece com ele. O que aconteceu? Ele mesmo disse, sou eu sou o cego. Eu sou o pecador, eu sou o mentiroso, eu sou o adúltero. Querido, uma das coisas mais difíceis para nós é enxergarmos a nossa identidade. Mesmo curado por Jesus, preste atenção, aquele cego foi curado por Jesus, e quando perguntaram se era o cego, ele falou, eu sou. Ele já havia sido curado. Se perguntasse o que ele tinha que dizer, eu não sou o cego, eu fui curado.
Mas quando perguntaram, indagaram, é ou não é o cara? Uns falaram, é, outros, não, acho que não é parecido. Ele falou, não, sou eu. Ou seja, ele próprio, após ser curado, se identificou como cego. Então precisamos, querido, nos ver como filhos amados de Deus, transformados e totalmente curados. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa imagem e semelhança de nosso Criador. Amém? Você não é o seu pecado, você não é a sua deficiência, você não é a sua dificuldade, você não é o cego, você não é o mendigo, você é o filho amado de Deus. Aleluia! Glória a Deus, querido. Por isso, versículo 10, perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Então, indignados com tudo o que aconteceu, nossa, é o cara mesmo, né? Mas e como que aconteceu isso? Querido, o nosso testemunho tem que gerar indagações nas outras pessoas. Isso é de Deus. O nosso testemunho tem que gerar indagações nas outras pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e perguntar, como você mudou? Como você mudou? Né? A pessoa olha para você, né? Você emagreceu, fala, nossa, como é que você conseguiu emagrecer? Me ensina aí o segredo. Né? Não é assim que a pessoa fala? Na vida espiritual é a mesma coisa, querido. Puxa vida, a tua vida mudou tanto. Eu preciso saber o que aconteceu com você. Querido, essa é a obra de Deus em nossas vidas. Amém, querido? Eu não tenho nem um pouco de orgulho da minha vida que eu levava no passado, antes de conhecer a Jesus, querido. Eu não tenho orgulho daquilo que eu fazia, querido. Às vezes eu me lembro daquilo, mas eu não tenho orgulho nenhum. Mas eu fico feliz quando alguém me lembra como eu era e como eu estou hoje. Aleluia! Quando alguém fala, cara, você era terrível. Fala, glória a Deus, porque eu era terrível. E agora não sou mais terrível. Agora eu sou um filho amado de Deus. Amém? Então a obra de Deus na nossa vida é justamente essa. Provocar indagações, provocar perguntas, provocar inconformismo nas pessoas, porque aquilo que eu era, querido, eu não sou mais. Por isso a igreja local de pessoas deficientes e doentes, para serem curadas por Senhor Jesus. Amém? Versículo 11. Respondeu ele. Então perguntaram para ele como que aconteceu aquilo, respondeu ele. O homem, presta atenção aqui, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Queridos, se nós lermos esse versículo antes, lendo antes esse versículo, né, até aqui, né, se nós olhamos só até aqui, toda essa passagem lemos até aqui, antes desse versículo, um versículo anterior, né, que ele foi curado, Jesus fez lodo, cuspiu, e o homem enxergou. Nós damos um glória a Deus, dizemos, que maravilha, né, e achamos que a obra de Deus está completa, o milagre foi feito. Não foi. A obra não está completa, querido. Mais uma vez, nós somos cegos e não vemos a necessidade da continuação do milagre na vida daquele homem. E muitas vezes não vemos nas nossas. Às vezes o Senhor faz o milagre, mas nós não vemos, não enxergamos. Porque aquilo que nós falamos no começo, a gente pode ser cego e enxergar, e pode enxergar e não ver nada. Tá? Então, mais uma vez, podemos ser cegos. Embora o cego tenha sido curado fisicamente, querido, preste atenção, o cego, naquela passagem, foi curado fisicamente, mas não o foi espiritualmente. Aquele homem não foi curado espiritualmente, pois ainda não havia enxergado o Salvador. Quando eu li o versículo agora, que eu li por último, né? Eu falei o quê? Como é que ele respondeu? O homem, Jesus, fez lodo e eu passei a enxergar. Ele não falou, o meu Salvador, Jesus Cristo me curou. Ele não falou, meu Redentor. Ele não falou, Deus me curou. Ele falou, aquele homem, aquele Jesus. Sabe o Zé, o carpinteiro ali da esquina? O filho dele. Você conhece o Tiago, irmão dele? Né? Irmão do Tiago. Ele fez lodo e me curou. O homem me curou.
Então ele não estava curado espiritualmente ainda, porque não tinha visto. Ele viu o homem Jesus, mas não viu o Salvador. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele respondeu, não sei. Querido, quem não vê Deus em sua vida, não pode mostrá-lo para outro. Ele não viu Deus na vida dele. Ele viu um homem que curou ele. Ele não viu Deus. Então, quem não vê Deus em sua vida, não pode mostrar para outra pessoa. Então, se você não vê Deus agindo na tua vida aqui, se você não vê Deus agindo nos milagres na tua vida, te curando, te restaurando, tudo o que te acontece na vida, se você não vê Deus, como você vai trazer alguém para o Senhor? Como se vai falar dele para alguém? Como se vai mostrar ele para alguém? Se você não viu ele ainda. Então, quem não vê Deus não pode mostrá-lo. Quem não vê Deus em sua vida não pode viver a plenitude do milagre na sua vida. O homem cego não viveu a totalidade do milagre na sua vida porque não tinha visto Deus. Mesmo depois da cura, Deus tem muito mais para nós. Amém? Mesmo depois de ser curado. Talvez você já foi curado de algumas situações na tua vida quando você veio para cá. E talvez você vá ser curado ainda muito, porque muitos estão fazendo o 30 semanas, que é um curso de cura. E você vai ser curado. Mas mesmo depois de toda a cura na tua vida, Deus tem mais para você. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus, aos religiosos da época, o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E o sábado, você sabe, é sagrado para o judeu. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos. Aquele homem aplicou lodo aos meus olhos. Lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, então esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, diziam outros. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Queridos, uma das piores cegueiras que pode existir nas nossas vidas é a tal da religiosidade. Esta é uma cegueira terrível. Ela cria uma imagem distorcida, querido. Ela cria uma imagem distorcida para que não possamos enxergar a realidade das coisas de Deus. Então, é como um vidro fosco pelo qual estamos vendo, mas se perdem detalhes fundamentais, detalhes preciosos da verdadeira imagem de Deus, do seu reino e das nossas próprias vidas. Então, quando olhamos através do vidro chamado religiosidade, sabe, nós perdemos detalhes do que é Deus, nós perdemos detalhes fundamentais da imagem do Senhor, do reino dele e da nossa própria vida. Eu estou olhando aqui, queridos, através desse, o que é esse produto mesmo? Acrílico, e estou enxergando ali o cubo, mas esse acrílico, na verdade, está cheio de risquinho, parece transparente, mas eu estou olhando o cubo, agora sim, agora eu estou enxergando o cubo bem, agora eu estou olhando o cubo perfeitamente, a cor, a vivacidade das cores, e aqui tudo está opaco e diferente. Então, querido, a religiosidade é um vidro fosco colocado sobre as nossas vidas, para que a gente não enxergue a totalidade daquilo que nós devemos enxergar. Versículo 17. De novo perguntaram ao cego, o que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Então ele viu, era um homem, mas é um profeta, não sei quem é. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. Então aqueles homens, aqueles religiosos, ouvindo o cego, vendo o cego curado, certo? Duvidaram daquilo, né? Duvidaram daquele homem que curou o cego, chamaram ele de pecador, e resolveram, vamos chamar os pais dele para que realmente eles falem. Quem sabe algum embusteiro, quem sabe um charlatão, deu algum dinheiro para esse cara, para ele dizer que era cego e agora fazer um possível milagre para atrair pessoas para ele. Então chamaram os pais para o interrogarem. O principal alvo da religiosidade, querido, é destruir a nossa fé. O principal alvo da religiosidade é destruir a nossa fé, nos impedindo de acreditar nas grandes coisas que Deus pode fazer
por nós. Sabe, a fé, ela vai fazer com que nós, a religiosidade vai fazer com que nós enfraqueçamos a nossa fé, ou percamos a nossa fé, e nos aprisiona em leis, em tradições e rituais, que basta seguir aquilo, sem necessidade de nenhuma fé, nos impedindo de viver o melhor de Deus para nós. Então Deus tem coisas melhores para nós, mas a religiosidade faz com que tudo se torne mecânico, faz que tudo se torne um ritual, faz que tudo se torne uma mera repetição, e nós não vivamos coisas melhores que Deus tem para nós. Podemos ser religiosos, querido, e continuar cegos e mendigando, ou podemos ter fé e ousadia para podermos enxergar Jesus como Ele é e desfrutarmos de uma vida abundante. Amém? É uma escolha nossa. Ou nós vamos continuar na religiosidade, e nós vamos continuar sem enxergar totalmente aquilo que devemos enxergar, ou nós vamos ter ousadia, fé, coragem, e ver pela fé tudo aquilo que o Senhor quer, e desfrutar de uma vida, e uma vida abundante. Amém? E daí chamaram o pai e perguntaram, continuar sendo o versículo 19, é este vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Pois como vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. A verdade, querido, da realidade de Deus, ela não se explica. Apenas se vive pela fé. Os pais dele não sabiam, né? Uma porque estavam com medo dos judeus, né? Não queriam falar. O pouco que sabiam, não queriam falar. Mas a realidade de Deus, ela não se explica. Já aconteceu coisas na minha vida, que eu não sei como aconteceram. Eu já passei por momentos que na minha vida, se eu fosse testemunhar aqui essa noite para você, detalhes da minha vida, um por um, eu ia relatar inúmeros acontecimentos na minha vida que eu não tenho explicação para eles. Simplesmente Deus fez para mim, Deus curou para mim, Deus deu para mim, quando eu precisava, quando eu necessitava, quando eu não tinha, quando eu estava carente, quando eu estava deficiente. Eu não sei explicar. Queridos, existem coisas que apareceram na minha vida que eu não sei de onde surgiram. Eu sei, né? Pela fé. É óbvio que eu sei de onde veio, né, queridos? Porque eu tenho fé nesse Senhor. Mas se eu fosse explicar, alguém me pedisse racionalmente para explicar, eu não saberia dar explicação nenhuma de onde vieram estas coisas. Então são coisas, querido, que nós não enxergamos, que nós não vemos, que estamos cegos para elas, mas que Deus nos faz, que Deus nos presenteia, que Deus nos dá. Amém? E eles falaram mais ainda, né? Não só nós não sabemos, mas perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Né? Porque, queridos, cada um é responsável por aquilo que enxerga. Cada um tem o seu olho. Amém? A Bíblia diz assim, que os olhos são as janelas da alma. Amém? E nós enxergamos como queremos enxergar. Nós citamos há pouco que os discípulos enxergaram a mesma situação de forma diferente do que enxergou Jesus. Se passar uma pessoa aqui na rua, eu vou enxergar de um jeito e você vai enxergar de outro jeito, querido. Então, cada um é responsável por aquilo que enxerga. Então, aquilo que os teus olhos estão vendo é responsabilidade inteiramente sua. Versículo 22. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus. Pois esses já haviam assentado, já haviam determinado, que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, este fosse expulso da sinagoga. Então, eles estavam muito bravos com Deus, com Jesus, né? Porque a religiosidade, querido, ela não concorda de maneira nenhuma com os pensamentos de Deus. Não bate, querido, a religiosidade com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus quer. Versículo 23. Por isso é que disseram aos pais, ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Chamaram o cego e quando o cego entrou na sinagoga, falou, glorifica a Deus aí, cego, porque você tem que glorificar a Deus, aquele homem que você falou, ele é pecador. Querido,
por esta frase, por este versículo, nós podemos concluir quem que está por detrás da religiosidade. Quem que está por detrás da religiosidade? Satanás, o inimigo de Deus, pois quem mais poderia chamar Jesus de pecador? Quem você acha que poderia chamar Jesus de pecador? Só Satanás. Então, querido, se aqueles homens religiosos se comportaram desta forma, chamando Jesus de pecador, nós concluímos que por trás da religiosidade, com certeza está Satanás. Eu quero lembrar para vocês mais uma outra passagem na palavra de Deus, que mostra visões diferentes de muitas pessoas. Pessoas diferentes tendo visões diferentes. Ela está lá no capítulo 8 de João, versículo 1 ao 11. Se você quiser abrir, depois você volta aí para esses que nós estamos. Senão, só escuta. Tá? João, capítulo 8, versículo de número 1 ao versículo de número 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentados ensinava. Os escribas e fariseus, os homens religiosos, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés, olha a religião sendo usada aí. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Tentando provar Jesus, testar Jesus. Isso diziam eles, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. E como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco te condeno eu. Vai e não peques mais. Amém? Queridos, esta é a história de uma mulher pega em adultério, levada a Jesus. Ninguém contesta que essa mulher estava num pecado, né? Um pecado de morte. Todo pecado é de morte, querido. Mentir é um pecado de morte. Diga que o pai não está. É um pecado digno de morte também. Qualquer pecado, pecadinho, pecadão é digno de morte. E essa mulher pecou e, portanto, ela era digna de morte. E isso ninguém contesta. Ela foi pega em adultério. E naquela ocasião havia ali muitos religiosos que estavam atrás de um vidro fosco. E eles só conseguiam ver, através desse vidro fosco, uma pecadora que merecia a morte. Amém? Então aqueles religiosos estavam atrás de um vidro fosco. E o que eles enxergavam através desse vidro fosco? Uma mulher pecadora que precisava ser morta. Com certeza também, querido, ali haviam muitos homens que estavam atrás de um vidro fosco chamado sensualidade. E olharam para aquela mulher e só viam uma mulher atraente que poderiam saciar os seus desejos. Com certeza, no meio daquela turma, havia homens olhando ela e falando: nossa, mas essa mulher, para mim, ia resolver. Com certeza também havia ali muitos homens, através do qual olhavam para um vidro fosco da culpa, querido. Olhando para aquela mulher e se lembrando: puxa vida, eu me deitei com ela. Né? Olhavam pelo vidro fosco da sua culpa e não enxergavam o arrependimento e o perdão de Deus. Havia também ali muitas mulheres, olhando para aquela outra mulher através do vidro fosco do ciúme e vendo nela uma ameaça para si próprias. Então, querido, havia ali muitas pessoas, querido, olhando através desse vidro fosco, que não dá a imagem real do que aquela mulher era. Então, umas a viam como uma pecadora que devia ser morta, outras viam com ciúme, outros viam e se lembravam do pecado que cometeram com ela, outros viam e a desejavam. Mas ali havia um homem também, que não se escondia através de nenhum vidro.
Ali havia um homem que não se escondia através de nenhum vidro, e por mais transparente que pudesse ser esse vidro, ele não se escondia atrás, e ele via exatamente como via o seu pai. Amém? Amém, querido? E Jesus olhou para ela, e o que Jesus viu? Uma filha de Deus. Jesus olhou para ela e viu uma filha de Deus, igual a ele, um filho de Deus, uma adoradora, que o seguiria todos os dias da sua vida. Essa mulher seguiu Jesus até o final de sua vida, querido. Alguns historiadores acham que essa mesma mulher é aquela mesma que lavou os pés de Jesus e ungiu ele, molhou os pés com lágrimas e secou com o cabelo. Então essa mulher, Jesus viu nela esta adoradora. Jesus não viu a pecadora, Jesus não viu uma mulher que ele pudesse se aproveitar, Jesus não viu uma traidora, Jesus não viu nela uma mulher com a qual ele olhou para ela e pecou, mas ele viu uma adoradora, uma filha de Deus. Amém? Glória a Deus. Então as nossas visões são diferentes conforme a pessoa que olha a situação que nós estamos vendo. Vamos voltar na nossa história lá. No versículo 25, nós paramos no 24, né? Então no versículo 25. Falaram então para o cego que ele era pecador. Ou seja, os religiosos falaram isso, acusando Jesus. Conduzidos por Satanás, com certeza. Aí no versículo 25 o cego retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Então, ele é pecador. Se vocês estão falando aí, não sei. Mas eu sei de uma coisa, eu não enxergava nada. E agora eu vejo. Querido, diante da realidade de Deus, não existem argumentos. Não existem questionamentos diante das coisas de Deus. Sabe? Eles quiseram questionar a conduta e a vida e a moralidade de Jesus. Mas diante do fato, do milagre, não havia contestação nenhuma. Eu não sei o que o homem faz, o que ele é, o que ele tem, e se ele é ou não é pecador. Eu só sei que eu vejo, querido. Eu não via, e agora eu vejo. Versículo 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Queridos, quem não enxerga a realidade de Deus como aqueles judeus, como aqueles religiosos, não tem explicação para os fatos. Não consegue explicar os fatos. E nós sabemos, nós não conseguimos explicar alguns milagres que aconteceram aqui nessa igreja com algumas pessoas. Não conseguimos explicar, queridos. Não temos argumentos, não temos explicações para justificar o que aconteceu com certas pessoas. Então não tem discussão nenhuma. Versículo 27. Ele lhe respondeu: já vou-lo disse, não atendestes. Já estava ficando bravo ele, né? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aí os caras ficaram bravos com ele, né? Porque, querido, quem busca ver e entender as coisas de Deus, se torna discípulo de Deus. Foi o óbvio para aquele cego. Quem busca enxergar a Deus, quem busca entender as coisas de Deus, é um discípulo de Deus. Então eles estavam perguntando e perguntando e perguntando. Ele falou: pois é, vocês estão perguntando tanto, estão tão interessados, vocês querem ser discípulos dele? Foi isso que ele falou. É isso que nós temos que falar com as pessoas quando começam a perguntar muitas coisas para nós. Vamos, eu vou te apresentar quem fez isso. Eu vou dar uma chance para você, eu vou te apresentar para um cara que vai transformar a tua vida. Versículo 28. Então injuriaram, porque ficaram bravos daí, né? E lhe disseram: discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. Olha a religiosidade. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. Querido, mesmo diante de fatos incontestáveis, da realidade de Deus que aqueles homens judeus estavam vendo, né, e como acontece muitas vezes nas vidas das pessoas hoje, né, diante de fatos incontestáveis, preferem ficar com uma visão atrás do vidro fosco da nossa humanidade. Né? Então, às vezes, a gente vê um fato acontecendo, mas a gente não quer abrir mão daquilo, não quer entender como sendo uma coisa de Deus. A gente põe o vidro da nossa humanidade, da nossa razão, que por mais limpo que ele esteja, por melhor que ele seja, mais transparente que ele seja, ele nos impede de tocar em Deus.
Um vidro pode ser muito transparente. Um vidro pode ser muito limpo. Queridos, eu já dei cabeçada em porta de vidro. Amém? Quem não deu aqui cabeçada em porta de vidro bem limpinha? Né? Você naquela pressa, naquela correria, na luz, no lusco-fusco, etc., e você não vê. Né? As portas são obrigadas a ter uma faixa. Naquela época não tinha faixa, eu dei ele com o nariz na porta, querido. Por mais limpo que seja, né? Você deu risada, né? É bom dar risada da desgraça alheia, né? Então, a gente, querido, por mais que o vidro esteja limpo, a gente não consegue tocar. É exatamente como quando você passa por uma loja, uma confeitaria, você vai numa cidade grande, que nem Curitiba, ou vai num shopping, às vezes, e passa numa confeitaria, daquelas grandonas de Curitiba, assim, tá bonito, aquela vitrine assim, e você passa, tem um doce lindo e maravilhoso na vitrine. E aquele vidro da vitrine é transparentinho. E aquilo está tudo iluminado para chamar a tua atenção, você enxerga perfeitamente, nada atrapalha a tua visão. Mas você não pode tocar nele. Há um vidro, querido. Sabe, é uma vitrine e a loja está fechada. Aquele doce lindo, delicioso, mas inacessível. Inacessível. Versículo 30, respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhes, aliás, o homem. Nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo, ele me abriu os olhos. Ou seja, os caras estavam falando mal de Jesus, falando mal de tudo, tentando botar pecado em Jesus, e dizendo que não conheciam e não sabiam como. Ele falou, mas é estranho, né? Como é que vocês são estudados, vocês são religiosos, vocês são homens cultos, e vocês não sabem como é que ele conseguiu abrir os meus olhos? Então, queridos, para alguns, a dificuldade para ver, a dificuldade para enxergar, ela é gerada pela incapacidade de entender as coisas de Deus. Sabe? Aqueles homens não entendiam as coisas de Deus, então eles não enxergavam. Eles eram cegos não por um defeito de natureza, não porque tinham uma lesão no nervo óptico, não porque o olho deles furou, ou porque nasceram cegos, mas eles eram cegos porque não entendiam as coisas de Deus. Podemos não ver nem entender onde Deus, né, tem coisas, podemos não ver nem entender de onde Deus tem coisas maravilhosas para nós, mas podemos crer pela fé, que Ele pode nos dar, mesmo que nós não enxerguemos. Amém, queridos? Amém, aleluia! Então nós podemos enxergar as coisas de Deus pela fé, é o que diz capítulo 11 de Hebreus, né? Que a fé é aquilo que a gente, né, não enxerga, mas deseja, né? Que a gente já tem certeza daquilo, mesmo não enxergando. Então, queridos, a gente pode não estar enxergando, vamos dizer assim, somos cegos, mas podemos ver também, como falamos no início da ministração. Versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Olha ele falando aí agora, né, de Jesus. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então ele falando para os religiosos, eu não sei, né, vocês não sabem explicar, mas eu vou dar a minha teoria aqui, né? Deus não atende a pecadores, mas aqueles que são justos diante dele, aqueles que buscam a palavra de Deus, aqueles que buscam a enxergar as coisas de Deus, a esse Deus os atende. Então, queridos, só enxergam as coisas de Deus quem deixa Jesus tirar o vidro fosco do nosso pecado de diante de nós. Amém? Há um vidro fosco colocado entre nós. O livro de Isaías fala que há uma separação entre nós e Deus por conta do pecado. Eu digo que essa separação é esse vidro, querido, que mesmo enxergando a Deus, mesmo vendo a Deus, nós não podemos tocá-lo. Amém? Enquanto insistirmos em ficar atrás desse vidro, não teremos uma visão nítida e nem acesso às coisas de Deus. Se aquela vitrine da loja que estava fechada, né? O dono da loja não vai nos atender, né?
Porque é noite, a vitrine está fechada, a loja saiu do seu horário, já passou o horário da vitrine, não vamos poder ter acesso àquilo. Mas se nós formos lá, no dia seguinte, amém? Com a luz do sol, no horário da loja abrir, né? Eu fiquei a noite inteira pensando naquela torta, naquele doce maravilhoso que estava atrás da vitrine, e eu fui correndo lá no amanhecer, e 8 horas o homem abriu a porta, eu entrei na loja, o primeiro que entrou fui eu, e eu pedi um pedaço daquela torta e comi gostoso. Amém? Então, se nós formos lá de dia, poderemos desfrutar e sermos saciados nas nossas necessidades. Querido, é isso que devemos enxergar em Deus. Amém? É isso que é os olhos da fé. É isso que nós temos que ver se nós somos ou não somos cegos e procurar pelas coisas de Deus. Amém, querido? Ele pode saciar nossa fome, Ele pode saciar as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas doenças. Ele pode tirar nosso pecado, querido. Podemos ter uma vida abundante, plena, satisfatória. Amém? Porque nós vemos pela luz dEle que brilha nas nossas vidas. Amém, querido? Versículo 32. Desde que há mundo, olha o que ele falou, aqui ele está testemunhando Jesus, né? Falando que se ele não podia fazer nada se não fosse um cara de Deus. E agora ele fala assim, desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isso. Olha o reconhecimento dele agora. Agora, queridos, ele está começando. Agora ele está começando a enxergar a Jesus, o Salvador. Amém? Você percebeu, né? Ele não tinha enxergado. Era um homem, era um profeta. Era um cara que cuspiu lá, fez um barrinho e passou na cara dele. Não sei o que aconteceu, não sei explicar como é que aconteceu um troço desse, né? Mas era um homem. Mas agora ele está começando a entender. Nenhum ser humano que já existiu, que vai existir na face da terra, poderá fazer nenhuma de suas obras, se Deus não for com ele. Nunca. Ele entendeu isso, ele viu isso. Nem nós podemos fazer qualquer coisa que seja. Você não pode fazer nada na obra do Senhor, ou na sua vida, né? Na obra de Deus, se Deus não for com você. Se você não enxergar a Deus, se você não enxergar a Jesus, se você não enxergar o Salvador, você não vai poder fazer nada. Você não vai ter acesso a nada. Amém? Versículo 34. Mas eles retrucaram, agora é a vez dos judeus, dos religiosos retrucarem ao cego. Eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado, cego, e quer nos ensinar a nós? E o expulsaram. Não entenderam. Então é natural para os homens separar aqueles que não têm a mesma visão sua. Não é natural. Você não vê como nós? Então sai daqui e se arranque. O nosso time aqui vê de um jeito, você vê de outro, sai fora, cara. Você não pertence mais a esta sinagoga. Você não pertence mais a esta igreja. Você não pertence mais a este clube. Você não pertence mais a esta família. Quantos crentes que nós conhecemos que a família o abandonou porque ele conheceu a Jesus. Você não pertence mais a esta família. Queridos, no meu testemunho, eu conto isso, né? O meu próprio pai falou isso para mim, que eu estava ficando louco quando me converti, que eu tinha sofrido um acidente de carro há pouco tempo. Ele falou, o Aleixo ficou louco, bateu a cabeça e ficou louco. Agora vem com essa história de Jesus, de igreja. Então, querido, é natural para as pessoas, não enxerga como nós, sai daqui. Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho de Deus? Então presta atenção, aquele homem começou a perceber que em Jesus havia algo diferente. E aí expulsaram ele da sinagoga, e ele estava andando na rua, e Jesus vinha vindo, e se encontraram os dois, e Jesus para ele e fala assim, crês tu no Filho do Homem? Não há ninguém no mundo, querido, para o qual Jesus não se apresente, e não ofereça a sua salvação. Aleluia! Jesus se apresenta a todos. Jesus se mostra a todos, né? A própria palavra diz, importa que eu seja levantado e todos me vejam, né? Assim
simbolicamente, Moisés levantou a serpente no deserto, trazendo cura para as pessoas que eram mordidas pelas cobras, justamente por isso, para demonstrar que Jesus ia ser levantado, todos iriam vê-lo. E ele se apresenta para todos. Não há uma pessoa sequer na face da terra que Jesus não se apresente, de uma forma ou de outra. Ele se mostra para essa pessoa e oferece a sua salvação. Versículo 36. Então, Jesus chega e diz assim para ele, né? Se apresenta para ele, né? E diz: crês tu no Filho do Homem? Então ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ou seja, agora ele começou a ficar interessado em enxergar Jesus, enxergar o Salvador, enxergar a Deus. Ele falou: mas quem que é para que eu olhe, eu veja e eu creia? Me apresente. Versículo 37, Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Ai, glória a Deus. Querido, para isso nós precisamos estar olhando para Jesus. Para crer no Senhor, nós temos que olhar para Jesus. Amém, queridos? Nós temos que deixar de ser cegos e olhar para certas situações nas nossas vidas, que é a mão de Deus, querido. Até naquelas situações difíceis e nas quais nós não gostamos. Às vezes você quer algo, Deus não te dá, mas é a mão de Deus, você tem que enxergá-la. Às vezes até numa doença, vamos dizer assim, que Ele permite ser colocado na tua vida, você pode ver a mão de Deus. Pergunte para a pastora Janete qual foi o momento da vida dela que mais Deus falou no coração dela, que mais ela estudou a palavra e aprendeu de Deus. Foi quando Deus permitiu que ela tivesse uma trombose na perna, ela ficasse de cadeira de roda e ficasse em casa e não pudesse caminhar. Ela testemunha isso sempre. Porque foi lá naquele leito, foi lá naquela cadeira que Deus falou com ela. Então, queridos, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para Deus em todas as situações das nossas vidas. Quando eu ganho um presente maravilhoso, quando eu sou contemplado, quando me sobra dinheiro, ou quando estou, com um problema grande, derrotado, uma doença, alguma coisa, sempre eu tenho que saber que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia. Ele buscou enxergar a Deus, ele procurou enxergar a Deus, ele perguntou para ele, e quando Jesus falou, então eu creio. Quem olha para Jesus tem que adorá-lo. Quem enxerga Jesus não pode ficar sem ele. É igual eu falei o exemplo da torta lá na vitrine. Você gosta demais de doce, você vê aquela torta, não pode ficar sem ela. Você vai dormir triste, mas no outro dia você sai correndo, porque a panificadora abriu, você vai lá buscar aquela torta para você, porque você não pode ficar sem ela. Vai te dar um treco se você não comer um pedaço daquele doce. Amém? É assim que Jesus tem que ser para nós. Presta atenção. Jesus veio se mostrar para aqueles que não estão vendo, mas que não são cegos. E veio se revelar aos que são realmente cegos e não querem ver. Então tem aqueles, querido, que não estão vendo, mas não são cegos. E tem aqueles que são cegos e não querem ver. Então Jesus veio se mostrar a esses primeiros e aos segundos se revelar. Por isso ele fez uma pergunta. Ele fez uma pergunta uma vez, não nessa passagem, mas numa outra passagem que ele se encontrou com o cego. Ele fez uma pergunta, querido, que ao nosso ponto de vista parece ser uma pergunta desnecessária. E já vi até muitas piadinhas a respeito desse versículo. Até parece uma pergunta ridícula de Jesus. Porque lá em Marcos, capítulo 10, versículo 51, ele encontrou um cego. E pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Espera aí. Ele encontra um cara que não enxerga e pergunta: o que queres que eu te faça? Porque existe, queridos, cegos que não querem ver. Infelizmente, é a maioria. Existem muitas pessoas que são cegas, que enxergam fisicamente, que verem as coisas, não são cegos, mas são cegos espirituais. São pessoas que não olham as verdades de Deus, mas não querem ver. E naquela ocasião,
Quando Jesus encontrou esse cego, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Por quê, querido? Quem sabe aquele cego preferia ser mendigo? Quem sabe aquele cego preferia ser vítima, e nós gostamos de ser vítima? Quem sabe agradavam e cuidavam daquele cego? Aquele cego não precisava trabalhar, ele só precisava ir para a rua e ficar pedindo esmola. Levavam ele para cá, levavam ele para lá, né? O cego sempre tem alguém para ajudar. Se você vê um cego atravessando a rua, você para o que está fazendo, vai ajudar o cego, né? Então sempre alguém quer ajudar o cego, né? E daí não precisa trabalhar, dão as coisas, ganha esmola, então tá bom assim. Eu não preciso ver, não preciso ver. Por isso Jesus perguntou, não é uma pergunta ridícula, não é uma pergunta fora de contexto, é uma pergunta totalmente dentro do contexto. Jesus não faz pergunta fora do contexto. O que queres que eu te faça? E nessa noite, querido, hoje, todos nós enxergamos, né? Eu creio, não tem nenhum cego aqui hoje. Todos nós enxergamos. E todos nós que aqui estamos, temos visto Jesus. Nós estamos na igreja. Eu estou olhando assim no correr dos olhos, parece que não tem nenhuma pessoa nova ainda aqui hoje. Então, todos nós já conhecemos a Jesus, temos olhado para Ele. Mas Jesus hoje está nessa noite perguntando para nós: vocês, o que querem que eu te faça? Sou Jesus, eu sei que sou Jesus, eu sei que sou poderoso para fazer qualquer coisa para vocês. Tudo que se imaginar eu posso fazer. Mas eu estou perguntando, o que queres que eu te faça? Porque pode ser que você não queira. Pode ser que eu não queira, querido. Pode ser que eu esteja me fazendo de cego. Pode ser que eu esteja me fazendo de ridículo. Pode ser que eu esteja me fazendo de bobo, não Jesus. E hoje ele está perguntando para cada um de nós: o que queres que eu te faça? O versículo 40, lá onde a gente estava, voltando naquela história de volta. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Então ele falou para o cego, né? E os caras estavam perto. Ué, você está falando isso no geral e vale para nós também? Você está dizendo que nós, fariseus, somos cegos? Você está dizendo que nós, judeus, descendência de Abraão, conhecedores da palavra, da Torá, nós que dizimamos o dízimo da hortelã, do cominho, do endo, de tudo, nós que temos por herança, direito por herança, as coisas de Deus, povo de Deus, você está dizendo que nós também somos cegos? Nós que estamos na igreja, nós que frequentamos a comunidade Alcance, comunidade evangélica Alcance de Imbituva, nós que somos da igreja do pastor Luciano Subirá, do pastor Ney, do pastor Aleixo, está falando que nós somos cegos? Nós que vamos na igreja, dizimamos, ofertamos, oramos, fazemos jejuns, nós que estamos frequentando 30 semanas, está dizendo que nós somos cegos? Está falando isso de nós, Jesus? Está nos acusando de cegueira, Jesus? Queridos, com toda sinceridade, e isso é para mim, é para você, Jesus poderia responder: claro que estou falando exatamente isso, e você não está vendo? Por isso que é cego. É exatamente isso o contexto, querido. Será que algum de nós não precisa perguntar para Ele: por acaso, Senhor, tem alguma coisa na minha vida que eu não estou vendo? Você já fez essa pergunta, querido? Você já teve essa ousadia e esta coragem de orar assim: Senhor, me mostra o que eu não estou vendo. Senhor, me mostra o meu pecado escondido. Será, querido, que nós, pastores, temos essa coragem de dizer: Senhor, mostra o nosso pecado escondido. Mostra o meu pecado ministerial, Senhor. Mostra onde eu estou pecando com as tuas ovelhas. Mostra onde eu estou pecando e falhando na tua obra, Senhor. Será que nós, líderes da obra do Senhor, obreiros do Senhor,
temos a coragem de usar, Senhor, e a ousadia de orar e pedir para o Senhor, Senhor, mostra-nos aonde nós estamos falhando e pecando, Senhor, contigo. Mostra-nos a nossa cegueira. Não, nós falamos, o Senhor está falando que nós estamos cegos, Senhor, que isso? Versículo 41. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Presta atenção nesse último versículo que nós vamos ler, né, para nós terminarmos. Para fechar tudo isso. Olha o que Jesus responde para aqueles homens. Olha o que Jesus diz para nós. Se vocês fossem realmente cegos e não vissem as coisas, vocês não teriam pecado. Mas é porque vocês verem, e dizem que verem, é que o pecado de vocês existe. Então é aquilo que nós olhamos, é aquilo que nós vemos e pecamos. É aquilo que nós olhamos, é aquilo que nós vemos, é aquilo que entra no nosso coração e que é pecado contra Deus. E é aquilo que nós falamos que enxergamos e não enxergamos. É pecado contra o Senhor. Então, quando eu digo que eu sou um homem de Deus, podemos falar isso pela fé, irmão, tá bom? Não estou dizendo isso. Mas nós temos que ter cuidado com nossas palavras. Eu digo, eu sou um homem de Deus. Será que eu sou um homem de Deus? Será que eu não estou pecando em falar que eu sou um homem de Deus? Vamos falar pela fé. Vamos falar, mas dizer, Senhor, eu sou um homem de Deus. Me ajuda a ser, Senhor. Me dá forças para ser um homem de Deus. Senhor, eu sou um dizimista na tua casa. Será que realmente eu dizimo tudo aquilo que eu ganho? Será que eu dizimo o meu tempo? Será que eu dizimo a minha vontade? Será que eu dizimo a minha disposição para o Senhor? Olha o que Jesus fala. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Se nós perguntássemos essa pergunta para Jesus, né, que eles fizeram para Jesus, caso o senhor está achando que nós somos cegos, o que ele ia dizer? Ele ia dizer para nós, você está pecando, porque tem olhado para o lado errado. Você está pecando porque só vê as coisas dos homens e não vê as coisas de Deus. É isso que Jesus está falando para nós. Jesus não está nos acusando, querido. Jesus não quer nos acusar, Jesus quer nos salvar, lembre disso. Lembre disso, Ele nos ama. Ele deu a sua vida por nós. Ele não tem que nos acusar. Ele mesmo que poderia nos acusar, tem direito de nos acusar. Ele falou, não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Amém? Ele diz, você está pecando porque tem olhado para o lado errado. Você está pecando porque você tem visto as coisas dos homens e não tem visto as coisas de Deus. Você está pecando porque tem aberto os seus olhos para as coisas do mundo e não para as coisas do reino de Deus. Você está pecando porque os teus olhos são carnais. É isso que ele está dizendo. Amém? Deu para entender o contexto de todo esse palavreado de Jesus nessa citação? Nesses versículos que lemos? Ele está dizendo para nós, você está pecando porque os teus olhos não são bons. E aí ele fala uma coisa para nós, que parece terrível, na palavra dele. Ele diz, arranca-os. Marcos 9:47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno. Amém? É preferível ser cego, então. Vamos voltar lá no começo da história, do cego, mendigando. Então é preferível ser cego. É preferível ser ajudado. É preferível ser carregado do que ter olhos e pecar. Porque
Porque aqueles homens que enxergavam, que eram religiosos, estudiosos, que enxergavam e viam tudo, não encontraram a salvação. Mas o homem que era cego, que era mendigo, que foi curado e olhou para Jesus, recebeu a salvação. Amém? Glória a Deus. Querido, como estão os nossos olhos? O que temos visto? O que temos enxergado? Qual é a nossa visão? É uma pergunta que fica para nós. São perguntas, né, que ficam para nós nessa noite. Como é que estão os nossos olhos? Será que eu não preciso arrancar fora e jogar? Eu vou ficar tão feio, pastor, não tem problema. Vai feinho pro reino dos céus. Lá tem zóio novo. Amém? Tem zóio bonito. Quem sabe você queria um zóio azul? Não tem. Lá você vai ter um zóio azul. É ou não é? O que nós temos visto? O que nós temos visto? O que nós temos não só visto, mas o que temos enxergado. Que nós podemos ver, mas nós podemos enxergar. Lembra da passagem da mulher adulta? Muitos viram algo, outros enxergaram outras coisas. Qual é a nossa visão? Qual? Qual é a visão da nossa igreja? Você sabe qual é a visão da nossa igreja? Para onde a nossa igreja tem olhado? Qual é a visão dos nossos pastores? Você está na igreja, você sabe qual é a visão dos nossos pastores? Qual é a visão de Deus para nós, queridos? Qual é a visão de Deus para a nossa igreja, comunidade de alcance de Imbituva? O que Deus quer de nós aqui nessa cidade? Vamos nos colocar em pé? Abra o olho. Abra o olho para Jesus, querido. Feche os olhos para o mundo. Feche os olhos para o pecado. Abra o olho, Senhor, para as coisas de Deus, nem que você não esteja enxergando, mas elas virão, em nome de Jesus.